Meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todo o povo de Deus, aqui do YouTube, família de Cristo. Para mim é um motivo de grande alegria estar aqui com vocês para mais uma aula deste canal, dando continuidade às aulas que temos aplicado aqui com a ajuda do bondoso e do eterno Deus. Quero lhe convidar a estarmos juntos neste momento para aprendermos a palavra do Senhor. E neste momento, vamos dar continuidade a esta bela lição que tem como título Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Hoje vamos estudar a lição de número 3, que tem como título O Corpo e as Consequências do Pecado. Quero pedir a você que se inscreva neste canal, porque o intuito do mesmo é propagar, propalar e levar a palavra do Senhor. Levar o reino e juntos avançarmos no conhecimento e na palavra do Senhor. Deus abençoe aqueles que já se inscreveram, os que vão se inscrever, aqueles que têm deixado o seu comentário. Olha, escreve aí, será uma honra poder lhe responder e juntos avançarmos no conhecimento da palavra do Senhor. Quero lhe convidar a partir de agora, neste momento, juntos aprender a palavra do Senhor. Estou muito feliz, alegre, para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Eu quero lhe convidar a pegar a sua lição, a minha já está nas minhas mãos, também pegar a sua Bíblia e vamos fazer a leitura neste momento. Vamos lá, firme e avante no conhecimento do Senhor. O tema hoje é o corpo. A palavra corpo, ela vem do grego de soma. Soma é a parte material, aquilo que se vê. Ela produz algumas faculdades, visão, paladar e tantas outras. E vamos aprender no capítulo 3 as consequências do pecado. Você sabe que o pecado é sério, ele destrói, acaba e gera muitos problemas. E hoje nós vamos estudar sobre o corpo, no capítulo 2 de Gênesis. Estudamos o salmista, ele adora o Senhor pela criação do seu corpo. Nós sabemos que a queda do ser humano aconteceu a partir do capítulo 3, onde trouxe grandes problemas, consequências, porque o pecado ele traz consequências para o corpo, para a alma e para o espírito. Texto áureo, vamos começar. Let's! Diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te torne a terra, porque dela foste tomado, porque és pó, e em pó te tornarás. Deus está falando que o homem veio do pó, e do pó ele vai partir, falando da morte física. Verdade prática, o primeiro Adão, o primeiro pecado do primeiro Adão, afetou o homem no corpo, na alma e no espírito. Mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. O primeiro Adão, ele pecou, mexeu com a estrutura do homem, no corpo, na alma e no espírito, mas o último Adão, que é Cristo, ele tem o poder de restaurá-lo plenamente. Mas para isso, é necessário entregar a vida a Jesus. Vamos continuar aqui na guisa introdutória. Vamos lá. A introdução diz assim: Gênesis nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. O homem experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus, manifestada no senso de culpa e na reação à presença do Criador após a primeira transgressão. Gênesis 3, do 6 ao 10. Não muito depois, a morte física entrou na história humana, começando por Abel, os impactos do pecado no corpo e a parte material do ser humano é o assunto desta lição. Você vê que quando o homem peca, a primeira coisa que vem é a reação, é o medo, e quando Deus desce ali no jardim, o homem se esconde de Deus, e a reação foi porque o pecado é uma separação mesmo entre Deus e o homem. Então, a partir dali, o homem, ele passa agora a, como é que eu posso lhe explicar de uma forma mais concreta?
O homem agora quer se esconder de Deus. A palavra é essa, e não tem como se esconder de Deus, porque Deus, ele tem seus atributos comunicáveis e incomunicáveis. Os incomunicáveis, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Então, o homem ali, as reações depois do pecado, que ele deu ouvido à serpente, porque Deus deu ao homem o livre-arbítrio de escolher aquilo que ele acha que é certo, mas de acordo com a Bíblia. De acordo com a Bíblia, nós precisamos entender o que é certo de acordo com a Bíblia. Para isso, Deus deu para o homem o livre-arbítrio, o poder de escolha. E a partir dali, teve a separação, a culpa, o homem tentou se esconder, e depois veio a morte na terra. Estou me referindo a Gênesis capítulo 4, verso 8, quando Caim matou Abel. Então, a morte chegou e grande foi o sofrimento que teve por causa do pecado. Então, essa lição, ela vai dar entendimento ao pecado que afetou tanto o corpo, a alma e o espírito. Primeiro, aqui eu vou explicar a certificação divina da perfeição do jardim à morte, porque o pecado trouxe morte. O homem foi criado perfeito pelas mãos do Criador em toda a sua constituição, incluindo o corpo, Eclesiastes 7:29, além da perfeição fazer parte da natureza divina, Deuteronômio 18:13 e 2 Samuel 22:31. O próprio Deus, após a criação do homem, certificou a qualidade de sua obra, eis que era tudo muito bom. Gênesis 1:31. Havia plenitude de vida no primeiro casal. Adão e Eva viviam em completa harmonia com Deus, consigo mesmo. Entre si, com a natureza, como aprazível, era esse maravilhoso estado original. Afetado pelo pecado, nossa mente não consegue descrevê-lo, assim como também não temos compreensão plena da glória futura na restauração de todas as coisas. Então, aqui nos mostra que Deus, ele fez o homem perfeito e ele deu a certificação, não é? Gênesis 1:31, eis que tudo que Deus fez era bom. Então, o homem foi feito, imagine só a harmonia que não era, a criação de Deus descendo, o homem em harmonia com Deus, com a sua esposa e também com a natureza. Mas quando o pecado entra, traz um grande problema, uma devastação muito grande, e agora não dá nem para descrever, não é? O problema que o pecado teve numa totalidade, mas também não tem como descrever o último Adão, o que ele preparou para nós. Então, o primeiro veio, pecou, mas o último Adão, que é Cristo, veio para nos trazer redenção e vida eterna. Então, a glória futura nos espera, mas para isso é necessário, para receber restauração no corpo, na alma e no espírito, precisamos confessar Jesus como Salvador da nossa alma. Então, da perfeição à morte, por causa da escolha. A escolha gera isso. Temos que ter cuidado com as nossas escolhas, porque quando eu escolho algo, seja ele bom ou ruim, vai ter consequência ou maléfica, quando eu escolho desobedecer a Deus, ou benéfica, quando eu escolho obedecer ao Criador. Então, olha o que o pecado faz, da perfeição à morte. E agora, o que o pecado vai gerar? Dor, pecado e dor. É indizível sensação de bem-estar que o homem desfrutava. Era proveniente da vida que recebera de Deus e fluía em todo o seu ser. Gênesis 2:7. O pecado trouxe a incômoda experiência da dor, provocada por fatores espirituais, emocionais e físicos. Gênesis 3:7 ao 19. Um complexo de alterações que vão da perda da comunhão com Deus e da restrição à árvore da vida, a vivência em um ambiente agora adverso, amaldiçoado por causa da transgressão de Adão. Em meio a tudo isto, o corpo passou a padecer e a se degenerar até cumprir a sentença final. Gênesis 3:19, o corpo retorna ao pó. Por mais que se cuide dessa matéria, depois da queda, o caminho natural da vida é o envelhecimento
e a morte. Então, por causa disso, do pecado de Adão, teve muitos fatores emocionais, espirituais e físicos que afetaram o homem na sua tricotomia humana, por causa do pecado, né? Então, após isso, a morte é uma das consequências e também o caminho natural, que é o envelhecimento, depois a morte. Então, olhe, a dor veio, os problemas e também o próprio Deus, não é? A perca da comunhão com Deus, e o homem já não poderia mais estar ali perto da árvore da vida por causa do pecado, porque o ambiente se tornou a ponto de Deus expulsá-los e colocar um anjo, né, um querubim, na frente do jardim para o homem não entrar mais. Olha o que é que o pecado faz, né? Ele faz você estar longe de Deus e você não provar daquilo que você antes provava. Então tem que ter muito cuidado. E o pecado, ele vai gerar dor, vai gerar sofrimento e muitos problemas. Então, caros alunos, tenha cuidado, fuja da aparência do mal. Tópico 3. O pecado, ele dá perfeição à morte, pecado e dor, como acabei de explicar, e agora a velhice, autenticidade e gratidão. A velhice vem também relativo com o passar do tempo, o corpo, ele vai sentindo e vai envelhecendo. Dentro do grave quadro de adoecimento mental que marca a sociedade hoje, o novo transtorno tem sido diagnosticado. A gerontofobia é um terrível e mórbido medo de envelhecer, que causa ansiedade e produz comportamentos incompatíveis com a idade. A Bíblia fala da velhice de uma forma natural, clara e direta, ressaltando seu valor e honra. Levítico 19:32, Jó 12:12. Enquanto isso, assiste-se a uma cultura de negação desta fase da vida, a começar pela rejeição da palavra velho. Cuidar de si mesmo é muito importante, mas é preciso ser sábio e viver de todas as fases da vida de maneira autêntica, em profunda gratidão e temor a Deus. Precisamos reconhecer as características e as importâncias de cada etapa da nossa existência. Provérbios, capítulo 20, verso 29. Você vê que o pecado também gerou isso, né? Ou seja, a velhice chega para todos nós, chega também para aqueles que entendem a gratidão pela velhice, e esse transtorno tem aumentado, o transtorno chamado gerontofobia, que é o medo de envelhecer. Tem gente que tem medo de envelhecer, fica assustado com o tempo, mas a velhice, biblicamente, ela tem que ser abordada de uma forma boa, uma forma de honra, de temor a Deus, porque se você chegou numa velhice é porque você viveu, e Deus lhe deu dias maravilhosos àqueles que servem ao Senhor. Então, precisamos entender que hoje esse trauma tem visitado muitas pessoas, a ponto de trazer transtorno, medo, pessoas que não aceitam de jeito ou maneira a velhice, não é? Não aceita e procura, às vezes, alguns métodos e, às vezes, muitos morrem e afeta até o seu próprio corpo. Então, tem que ter cuidado e entender a velhice de acordo com a Bíblia. Precisamos cuidar da saúde, precisamos procurar ter uma boa alimentação para chegar a uma velhice saudável, bem. Mesmo assim, vai ter canseiro e fadiga. Isso é o que a Bíblia diz. Então, nós precisamos entender que é tão sério que hoje, na sociedade pós-moderna, quase ninguém gosta de se chamar de velho. Velho, não. Entendeu? Mas a Bíblia nos ensina homens de Deus que chegaram numa velhice e eles deram fruto. Abraão, Sara, Moisés chegou até 120 anos. Então, precisamos entender a velhice e ser grato a Deus, aqueles que chegarem com gratidão, com honra e com muito temor, e entender que a gente não pode passar essas etapas. A etapa da velhice chega para todos nós, aqueles que Deus assim permite. Tá bom? O tópico 2, vamos agora ver sobre as responsabilidades humanas. A responsabilidade humana, vamos aprender sobre o corpo e o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é aquilo que Deus nos dá para escolher o que nós temos que fazer. Você entendeu?
Voltando à aula, com consequência de sua transgressão, Adão e Eva passaram a conhecer não somente o bem, mas também o mal. Gênesis 3, 22. E todos os seus descendentes nasceram inclinados ao pecado. Mas, apesar de o pecado ter desfigurado a imagem de Deus no homem, não aniquilou. Gênesis 9,6, Tiago 3,9. Um dos significados disso é que o ser humano continua dotado de livre-arbítrio. Deuteronômio 30, 19 ao 20. Somos responsáveis pelo nosso corpo, para o bem ou para o mal. Como disse Deus a Caim, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então Deus, quando o pecado veio, mesmo Deus colocando o homem ali no jardim, Deus deu ao homem o livre-arbítrio para que ele escolhesse. Porque Deus não quer que você faça nada para ele forçado, com medo, não. Deus nos presenteia com livre-arbítrio. Ou seja, eu escolho se eu quero obedecer a Deus ou não quero. Eu escolho se eu quero ir ao céu ou não quero. Eu escolho se eu quero servir a Ele ou não. Então isso é uma escolha. Mas toda escolha ela tem as suas consequências. Consequências. E aqui a gente vê que mesmo que o pecado atingiu o homem, tocou, mas não aniquilou. Não aniquilou. Não aniquilou. Então nós temos que entender que nós somos responsáveis pelo nosso corpo, para o bem ou para o mal. Então nós temos que ter muito cuidado, como Caim, que matou Abel. Ele teve uma escolha, ele quis matar o seu irmão. Então toda escolha, ela vai ter diante de Deus uma consequência, ela vai ter o seu fruto. Quem escolhe agradar a Deus, ele será muito honrado pelo Senhor. Mas aqueles que não querem obedecer e querem andar por caminhos fáceis, eles vão sofrer de uma forma muito cruel. Tem que ter cuidado. Você tem o livre-arbítrio. Agora, o livre-arbítrio não é lhe dar o poder de você pecar. Não, você é uma escolha. Tá certo? Como muitos homens na Bíblia que decidiram obedecer a Deus e outros não. Mas as consequências, um dia, ela chega. Então, cuidado. Tenha cuidado com as suas escolhas. Tópico 2 do tópico 2, 2.2. A potencialização do sofrimento. Além das consequências naturais decorrentes do pecado original, o corpo também sofre impacto das transgressões que o ser humano pratica ao longo da vida, inclusive contra si mesmo. Essa potencialização do sofrimento decorre na obra da carne, natureza pecaminosa. Você vai ver isso lá em Gálatas 5:19 ao 21, os frutos da carne. É a manifestação do espírito de inimizade contra Deus, que Satanás, a antiga serpente, instilou no coração humano ainda no Éden. Esse quadro de corrupção foi observado logo nas primeiras gerações e somente se agrava. As drogas são um dos instrumentos de profunda degradação do corpo. As práticas sexuais ilícitas também crescem. Crianças e adolescentes são os mais vulneráveis e depende cada vez mais de um vigilante, amoroso e firme cuidado dos pais no temor do Senhor. Qualquer negligência pode resultar em gravíssimas consequências. Você percebe que o impacto foi tão grande que mexeu com o ser humano, mexeu com a estrutura dele. Inclusive, você percebe que esse impacto mexeu de uma forma que trouxe inimizade entre homem e Deus. Paulo diz lá em Gálatas 5:19, aonde a serpente, o diabo colocou na serpente, para a serpente tocar no homem, né? Porque o homem deu brecha, ele desobedeceu a Deus, e por causa disso veio grande sofrimento para a terra. E tudo que o inimigo das nossas almas quer é que o ser humano esteja longe de Deus. Existe uma frase do saudoso Billy Graham, um evangelista do século XX, ele disse que todas as vezes que o ser humano quer se afastar de Deus, o diabo coloca um barco. Porque o diabo ele quer ver o homem longe de Deus. O diabo quer destruir o homem, porque o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Então a inimizade,
ainda o que mais? Corrupções, que cada dia se agrava de uma forma pecaminosa a questão da carnalidade, não é? Que é as drogas, a degradação do corpo, as práticas ilícitas do sexo, né? E que cresce, afeta até as crianças, jovens, adolescentes, e nós precisamos ter cuidado com os nossos jovens, com as crianças, e muitas vigilâncias dos pais com os filhos, né? Para que os filhos cresçam e entendam o que a Bíblia fala sobre santidade, sobre amor, e não seja levado por este mundo tão cruel, tão mau, pecaminoso e guiado pela serpente. Precisamos criar nossos filhos no temor do Senhor, porque qualquer negligência pode gerar sofrimentos grandes para os nossos filhos e para a nossa família. O pecado gera sofrimento, seja em qualquer casa, qualquer família, raça, tribo, classe social, cor de pele, sempre vem para destruir e acabar com o ser humano. Tópico 3. Já estamos finalizando esta aula. Do abatimento à glorificação, a realidade das enfermidades. Com o pecado, as doenças também passaram a fazer parte da vida humana. Elas surgem no processo de degeneração dos órgãos e sistema do corpo por causas internas e externas. E estão entre os fatores que levam o ser humano de volta ao pó. Ninguém está imune ou isento de sofrê-la, nem mesmo os cristãos. Paulo menciona seu cooperador Trófimo, que deixara doente em Mileto. Você vai ver isso lá em 2 Timóteo 4:20. A Timóteo recomendou: não beba mais água só, mas use um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. 1 Timóteo 5:23. Tudo indica que o jovem pastor tem um corpo debilitado por algumas doenças, provavelmente distúrbios gástricos. Jesus tem poder para nos curar de todo mal. Mas precisamos ter serenidade, paciência e firmeza na fé, se enfrentarmos sofrimentos persistentes. Você vê que as enfermidades, ela veio também relativa à queda de Adão e Eva. Mexeu com a saúde física, mexeu também com a saúde emocional e também com a saúde espiritual. Então, nós precisamos entender isso, né? Que a enfermidade, ela existe e ninguém está imune de passar pela enfermidade e sofrê-la. E você vê na Bíblia o próprio Trófimo, Paulo fala que ele estava enfermo, deixou ele, não é? Lá em Mileto, e também Timóteo, que tinha problemas gástricos no estômago. E Paulo aconselha ele a não apenas tomar água, mas um pouquinho de suco, sem álcool, para o seu organismo, para o seu estômago. Então, e ele provavelmente tudo indica que Timóteo era um pastor frágil, doente, era um Timóteo, que ele tinha problemas na sua saúde. Nós sabemos que Jesus cura, que Jesus é o mesmo, mas nós temos que ter serenidade para enfrentar as enfermidades. Se porventura chegar, amém, nós temos que enfrentá-la. Entender que muitos homens de Deus passaram por enfermidades. E a enfermidade, ela chega para todos nós. Tá certo? E temos que enfrentarmos o sofrimento persistente, como Jó passou, o próprio Ezequias passou, o próprio Timóteo passou, Paulo passou, um espinho na carne, não é? Então nós temos que entender que a enfermidade, ela foi uma consequência do pecado que Adão cometeu no Éden. Agora o tópico 2, enfado e canseira. Também, mesmo que o corpo não seja abatido por doenças, o próprio processo de envelhecimento traz canseira e enfado. Salmo 90, verso 10. Limitações e fraqueza surgem ao longo da vida, alterando toda a estrutura humana. Ter consciência disso é importante para o nosso autoconhecimento, mas já vimos, mas é essencial também para uma convivência cristã, sem orgulho ou acepção de pessoas. Ricos e pobres são como a erva que se seca e a flor que murcha e cai.
Tiago 1,9, 1 Pedro 1,24. Promover a comunhão entre todos é a missão fundamental da igreja. Então todos nós, um dia, mesmo que seja rico, pobre, o que for, ele vai sentir um enfado, né? A canseira. Por quê? Porque isso vai fazer parte, já diz lá no Salmo 90, verso 10, que as limitações, ela vem, aquela força que tinha, já não tem mais, a disposição, porque o corpo vai envelhecendo. E quando ele vai envelhecendo, naturalmente ele vai gerar enfados, canseira. E nós precisamos, é importante ter consciência do nosso corpo, a se cuidar, a se alimentar bem, a procurar fazer as coisas certas. Procurar fazer as coisas certas, para que nós venhamos ter uma velhice mais saudável, mais tranquila, e uma velhice que venha no nosso corpo ter saúde para fazermos mais a obra do Senhor. E o ser humano é como a Eva, já diz a Bíblia, está até aqui marcado, em Tiago, em Gálatas, não é? Que o ser humano, o 9, ele é como uma erva, ele murcha, nasce, depois vai murchando, assim, vai cansando, e chega uma hora, aquela pessoa que tem uma força tão grande, de carregar, às vezes, um saco de cimento 2 já não consegue carregar 10 quilos, porque o corpo vai envelhecendo. Por isso que nós temos que ter cuidado com a nossa alimentação, exercício físico e também procurar cuidar do nosso corpo. Amém? E a gente temos que entender que promover a comunhão entre todos é a missão fundamental da igreja. Nós precisamos entender que todos têm o seu papel na igreja, o jovem, o adolescente, o idoso. Então nós temos que agregar as gerações mais antigas com as mais novas, e a gente agregar e ter uma comunhão entre a igreja. O jovem respeitar o idoso respeitar o jovem, e todos ter comunhão entre si. É isso que Deus quer. E o tópico 3, o corpo glorificado. A esperança do salvo por Cristo, que vive em santificação, é de uma redenção completa, inclusive do corpo. Romanos 8, 23. É o aspecto futuro da salvação. A glorificação. Nosso corpo abatido será transformado para ser conforme o corpo glorioso de Cristo, segundo o seu eficaz poder. Isso está lá em Filipenses, capítulo 3, verso 20 ao 21. O verbo transformar ali é metaixematizo. No grego significa mudar a forma. Será mudança de corpo terreno, carnal e mortal, para o corpo espiritual, imortal, semelhante ao de Cristo Jesus, o homem perfeito. Então, esse corpo que a gente leu agora atrás, nessa lição, cansado, afadigado, vai receber um corpo glorioso, um corpo como o de Cristo. Ou seja, aquele corpo que era natural, agora vai ser um corpo espiritual, um corpo cheio da presença do Senhor. Olha que coisa, não vai ter mais, esse corpo vai ser transformado, e nós seremos transformados, que é esse verbo que eu acabei de verbalizar, metaschematizor, que no grego é mudar forma, ou seja, deixar de ser terreno para ser um corpo celestial, um corpo imortal, e seremos um homem perfeito, como diz em 1 Coríntios 15, 40. Maravilhoso, que dia glorioso vai ser esse? O corpo receberá a transformação. Então, será um dia glorioso, onde o nosso Deus irá transformar o corpo cansado, às vezes enfermo, em um corpo glorioso, celestial, e seremos como Cristo, como diz aqui na lição, teremos um corpo como o de Cristo. E a conclusão, que pena, já está terminando. Apesar de todo o abatimento e sofrimento que experimentamos em nosso corpo, como consequência do pecado e de nossas próprias transgressões, em Cristo temos a certeza de uma redenção completa, conquistada por sua obra perfeita na cruz do Calvário. Ele nos dará um novo corpo eternamente transformado e saudável. Eu quero ler com vocês. A gente vai receber. Vamos terminar aqui em Apocalipse,
capítulo 21, verso de número 4 ao 6. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água viva. Agora 22, 2. E no meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E a folha da árvore são para a saúde das nações. Então, receberemos esse corpo, a redenção através de Cristo. O primeiro Adão pecou, falhou, mas o último Adão veio trazer redenção, salvação, vida eterna, alegria, e vamos reinar para sempre com Ele na eternidade. Aleluia! Que lição maravilhosa, esplêndida, gloriosa que aprendemos sobre a lição número 3. Tenha cuidado com o pecado, faça como Jó, fuja da aparência do mal e faça como José. Pule pelo telhado se for preciso, mas o pecado, ele destrói, ele arranca e ele maltrata o ser humano. É o livre-arbítrio, é nós que escolhemos. Eu quero orar juntamente com você, agradecendo a Deus por esta lição e por tudo que Deus fez. Oremos em gratidão ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta lição, que o Senhor nos presenteie, a terceira. Eu quero orar por cada aluno, professor que vai estar lendo, assistindo essa aula. Eles sejam abençoados, agraciados, e que o Senhor traga iluminação, força, poder, e traga alegria. E abençoe cada sala, meu Pai, com alunos sedentos, querendo aprender a Tua palavra. Eu oro, Senhor, te agradecendo pela oportunidade de poder estudar a Tua palavra e se alimentar do livro sagrado. Muito obrigado. Abençoa toda a família do YouTube, aqueles que vão assistir de perto, de longe, sejam abençoados pelo Senhor dos Exércitos. Eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, shalom, se inscreva no canal Pastor Daniel Lima Oficial. Será uma honra ter você aqui nesta plataforma, porque juntos somos mais fortes e não daremos, não retrocedemos, mas vamos avançar, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe, até lá, fique na paz. Até a próxima.